Olá pessoal, aqui é o Bio na área, eu sou a professora Camila e hoje nós vamos ver sobre o ciclo do carbono. Primeiramente, o carbono é importante porque ele é um elemento químico que forma a estrutura das moléculas orgânicas, as moléculas que compõem os seres vivos. Então nós temos açúcares, que são os carboidratos, as gorduras, que são os lipídios, as proteínas e as vitaminas. Nessa imagem, por exemplo, tem alguns carbonos que estão em destaque, né? Mas para você ver que o esqueleto da molécula é feita de carbono, né? Enquanto aqui, essa então nós temos um açúcar, a glicose. Por sinal, é esse tipo de açúcar, aproximadamente, né? Essa é a estrutura molecular de um açúcar que a gente usa para adoçar alguma bebida, para fazer bolo. Então, esse é o açúcar. Também cana-de-açúcar, quando a gente toma, um dos açúcares é esse aqui, com essa estrutura molecular. Aqui vocês podem ver, é um lipídio, é mais conhecido como triglicérides. Então, essa cadeia aqui, ó, é tudo carbono que eu estou mostrando com a setinha. É toda uma molécula, é o elemento carbono ligado com oxigênio e hidrogênio, tá? E aqui a gente tem um exemplo de um aminoácido que compõe a proteína. Uma proteína é formada de aproximadamente 100 aminoácidos, como está representado aqui na imagem. Então, nós temos um carbono central, mais uma estrutura que a gente vai chamar de grupo carboxila, que é o carbono ligado ao oxigênio, a outro oxigênio e ao hidrogênio. Então, o carbono compõe aí a fórmula estrutural, o esqueleto da molécula de todas as moléculas que compõem os seres vivos. Com relação ainda ao carbono, as plantas, ao realizarem fotossíntese, acabam utilizando o carbono presente na atmosfera na forma de gás carbônico, né? Porque o carbono no ar, o carbono que compõe o ar atmosférico, está na fórmula molecular de gás carbônico, que é o CO2, e as plantas vão utilizar então o gás carbônico para produzir o seu alimento, que por sinal é a glicose que a gente viu no slide anterior. E ela utiliza como fonte de energia primária o Sol para realizar esse tipo de reação química, transformar a água mais o gás carbônico em glicose e oxigênio. E elas fazem também a remoção do carbono da atmosfera. E isso é muito importante quando a gente falar sobre o efeito estufa. A respiração é um processo biológico onde nós vamos consumir o alimento através na presença, né, do oxigênio. Então nós produzimos a energia que nós obtemos pela alimentação e devolvemos o carbono novamente para a atmosfera, de novo nessa fórmula aqui de CO2, o gás carbônico. Então, enquanto nós temos aqui na fotossíntese que as plantas capturam o carbono, nós, seres vivos, animais, ao respirarmos e metabolizarmos os compostos de alimentação junto com o oxigênio, nós voltamos e liberamos o gás carbônico para a atmosfera. Com relação ao carbono no planeta, lembrando que nós estamos falando sobre ciclos biogeoquímicos, então nós vamos falar sobre os seres vivos e como que a molécula está no ser vivo e como que a molécula está no planeta, que não deixa de ser, né, também um grande organismo vivo, né? Nós temos o acúmulo de carbono no planeta de duas formas. A forma mais que nos afeta diretamente é o acúmulo do carbono na atmosfera. Então, o CO2, a princípio, ele tem essa função de promover o efeito estufa. O efeito estufa que traz benefício, que é natural, tá? Porque nós vamos falar sobre o aumento do efeito estufa e como ele é prejudicial para o planeta nos próximos slides. E esse gás, porque ele é um gás, tá? Junto aí com o oxigênio que está presente na atmosfera, ele forma uma camada ao redor da Terra, que mantém então a Terra protegida e aquecida. Por quê? Porque o calor do Sol, ao incidir sobre a Terra, ele poderia ser dissipado, voltar para o universo, e a Terra congelaria e os seres vivos não conseguiriam sobreviver. Então, o efeito estufa é benéfico porque o calor, uma parte do calor do Sol fica retido aqui, nessa camada. E isso faz com que a Terra fique aquecida, tá?
permitindo, então, por exemplo, que os seres vivos tenham vida e as nossas células tenham água líquida no citoplasma celular. Também nós temos os oceanos, os rios, os lagos, e então essa água no estado líquido contribui para a vida na Terra. Já o outro acúmulo de carbono fica um pouco distante do nosso cotidiano, mas vocês vão entender um pouco na aula sobre petróleo, como que acontece a extração dele. Mas a outra forma de acumular carbono é através do solo. E ele é armazenado através, ou pelo, um óleo produzido, que é o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Por quê? Os seres vivos, ao morrerem, vão entrar no processo de decomposição. Então, as plantas, microalgas, zooplânctons, os animais no geral, ao morrerem, eles sofrem um processo de sedimentação. E esse sedimento pode formar a rocha, ou esse sedimento será a própria rocha, ou então se formar aí o petróleo, como eu estou mostrando nessa imagem. Nós temos uma rocha impermeável, o petróleo vai ser aprisionado aqui nessa rocha impermeável, e aqui está a superfície, o solo, e precisa cavar, precisa escavar para chegar até o petróleo e extraí-lo. Mas o certo seria o quê? Não utilizá-lo, porque ela é uma forma de acúmulo. Tanto que a queima do petróleo libera muito gás carbônico. Um gás carbônico que estaria aprisionado dentro do solo, que estaria aprisionado então nas rochas. E quando nós fazemos esse processo de queima, libera o gás carbônico na atmosfera. E existe também uma forma, que eu não coloquei aqui, mas eu quero ressaltar, que quando os vegetais crescem, não só verticalmente como horizontalmente, ganhando massa, ganhando corpo no caule, no seu tronco, ele também acaba acumulando carbono. Então, as plantas têm um fator fundamental nessa regulação de carbono, tanto no planeta quanto para os seres vivos, nos demais seres vivos. Como nós estávamos falando, o efeito estufa é uma camada em volta da Terra, que vai proteger o planeta, vai evitar que o calor absorvido do Sol volte para o universo. Nesse slide, por exemplo, apesar de estar em inglês, ele retrata muito bem isso. Esse aqui é o nosso planeta, aqui em nós temos a energia solar. Esse greenhouse é os gases bons, os gases benéficos do efeito estufa. Aqui nós temos o calor, que entra na Terra e fica preso aqui, e um pouco é perdido. Se não tivesse, então, esses greenhouses, esses gases verdes, esses gases que fazem o efeito estufa, todo o calor do Sol, toda a energia do Sol que aquece a Terra, iria ser dissipado. Então, eles têm esse fator-chave fundamental. Aqui, então, nós temos o ciclo completo do carbono. Como é um ciclo, eu recomendo que você escolha um local que você consiga lembrar, para que você sempre lembre, que o seu cérebro sempre associe para terminar o ciclo. Por exemplo, eu gosto muito de começar pela fotossíntese, porque é um processo onde nós vemos que as plantas estão capturando o carbono. Então, eu sempre começo, pelo menos para mim, o jeito que eu acho mais fácil é aqui a captura do carbono pelas plantas, tá? Então, elas capturam, elas vão remover o carbono da atmosfera. Aqui está escrito reflorestamento, porque não é uma floresta natural, já aqui, é uma floresta natural, e ela também tem a sua porção de captura, mas também tem a sua porção de devolução. Por que eu estou dizendo isso? Porque as plantas também respiram. Então, quando há uma floresta natural, todo o carbono capturado é o carbono liberado, porque ela já está num equilíbrio. Essa floresta no estado natural já está equilibrada. Agora, quando a gente tem um reflorestamento, como tem o crescimento dessa nova área, o crescimento da vegetação dessa nova área, então só acontece a captura, tá? Aqui também nós vemos um oceano, o oceano superficial e o oceano um pouco mais profundo. O próprio oceano vai fazer uma troca de gás carbônico com a atmosfera. Enquanto ele libera, porque é produto da respiração dos seres vivos,
ele também captura. Por quê? Os próprios seres vivos fotossintetizantes que existem na biota marinha vão utilizar o gás carbônico para produzir o seu próprio alimento, fazendo a fotossíntese, tá? Acaba acontecendo que ao morrer, acontece então, ao morrerem, né, os animais, quando eles morrem, acontece a decomposição e também a sedimentação. Então, muito desse sedimento, muito do carbono presente então nas moléculas desses seres vivos que morrem, acabam sedimentando, certo? E nesse caso do sedimento, vão formar o petróleo. O petróleo que acumula então o carbono nas rochas. E aí nós temos que a queima dos combustíveis fósseis devolvem para a atmosfera o gás carbônico. Então, esse petróleo que estava aqui armazenado, ao ser extraído, purificado, né, tem toda a secção que acontece, né, separação do óleo, dos componentes do petróleo, aí o combustível que usa aí para algumas indústrias, usam para carros, devolvem então o gás carbônico para a atmosfera. E existe um pouco de parcela do próprio solo que devolve uma troca, mas é bem irrelevante, digamos assim, mas nesse momento fica com o petróleo, tá? E aí a gente fecha o ciclo, a atmosfera, água e solo. Alguns impactos ambientais acabam ocorrendo devido à queima dos combustíveis fósseis. E quais são eles? Petróleo, carvão mineral e gás natural. Os combustíveis fósseis têm origem na decomposição dos organismos mortos e na sedimentação desses organismos mortos, né? Então a gente vai chamar de matéria orgânica, que se acumulou por milhares de anos. Ou seja, não é muito fácil fazer combustíveis fósseis, tá? E por demorar muito tempo para ser produzido, ou seja, por levar uma parcela de ano muito grande, ela não é o petróleo, o carvão, o gás natural, ou seja, os combustíveis fósseis não são fontes renováveis de energia. Justamente porque se eles acabarem, acabou. Não tem como se renovar. Não é energia solar, por exemplo, ou energia hidrelétrica que se renova, tá? E também nós temos um outro problema, que é o aumento da emissão dos gases formadores do efeito estufa. Lembra que eu expliquei que o efeito estufa é um gás bom, positivo, natural e benéfico para o planeta. Mas a queima dos combustíveis fósseis acabou intensificando, aumentando essa camada do efeito estufa, gerando o que nós conhecemos hoje, e já está bem famoso aí no nosso cotidiano, o aquecimento global ou global warming. O aquecimento global traz algumas consequências para o planeta, então nós vamos falar um pouco sobre elas. Nessa imagem aqui, eu coloquei, ela foi tirada em 2004, e antes disso, em 1909, ou seja, praticamente nós podemos arredondar aí uns 100 anos, né? Um século de uma foto para outra. Aqui o que nós observamos? Gelo. Aqui água líquida, as montanhas atrás e aqui gelo. E nessa imagem tirada então em 2014, a gente vê as montanhas, a mesma montanha, sem neve alguma, né? Lá também um pouquinho de neve aqui, ali bem pouco. E olha a diferença, água líquida. Enquanto que aqui tinha gelo em 1909, aqui a água está totalmente derretida, líquida. Então, a primeira consequência do aquecimento global é o derretimento das calotas polares. E não só das calotas, né, pessoal? Também de regiões que não estão nos extremos polos, mas tem neve, tem uma porção aí de glaciação ainda até, que agora já não tem mais. E o derretimento, então, das calotas polares causa, né, o desaparecimento de muitos ecossistemas, principalmente o ecossistema polar. Aqui tem um urso polar, e eu coloquei bem pequenininho aqui, né, uma charge mostrando um pedaço de gelo, bem pequeno, boiando na água líquida, uma ursa com o seu filhote, mostrando que é exatamente isso que está acontecendo. Os ursos não estão adaptados
a nadar, eles estão adaptados a andar sobre o gelo. E esse derretimento das calotas polares tem causado o desaparecimento do ecossistema deles e, consequentemente, a perda da biodiversidade, porque esse é um dos animais que vai se extinguir, né, em breve. E já tem estudos indicando, desde 2014, a primeira espécie que se extinguiu foi um camundongo, foi um roedor, na verdade, de uma ilha, se eu não me engano, do Oceano Pacífico, que teve o aumento, que aumentou, né, o nível dos oceanos, e essa ilha foi totalmente coberta. E esse camundongo vivia só nessa ilha. Então, nós observamos também a extinção das espécies devido ao aumento do nível dos oceanos. Os ecossistemas mais sensíveis que a gente tem no planeta estão relacionados aos oceanos. Então, nós temos os recifes de corais, que estão desaparecendo porque a acidez, o aumento de gás carbônico tem gerado acidez e a acidez tem corroído os corais. Nós vemos também algumas praias que por exemplo, eram locais de desova de tartarugas, né? Uma área de reprodução de tartarugas já não existe mais aquela praia, então a tartaruga não está mais se reproduzindo por causa disso. E ela bota os ovos diretamente na água e eles acabam morrendo. Então, foi um esforço muito grande aí do Projeto Tamar para tirar as tartarugas de um risco de extinção. Hoje elas não estão mais em risco, mas elas passaram por 30 anos, 20 anos em risco de extinção. Mas e as demais espécies, né? Porque a tartaruga, ela representa todas as espécies que estão em risco de extinção, né? E nós podemos colocar também, além do ecossistema da praia, o costão rochoso, que as espécies que vivem nos costões rochosos não estão adaptadas a viver submersa, mas sim numa região entre marés. Além disso, nós temos os manguezais, que é o berçário da vida marinha, e que eles estão já, com o aumento dos oceanos, desaparecendo. Mas a questão da especulação imobiliária e muitas outras, né, grandes construções de resort nesses ambientes que são o berçário da vida marinha. Se a gente considerar o aumento dos oceanos, nós vemos a destruição de muitas cidades litorâneas, além, claro, de chuva ácida causado pelo aumento da emissão de gás carbônico, que deixa a água da chuva mais ácida, então destruição de monumentos em cidades. E aí também, né, por isso que eu coloquei essa charge aqui, essa imagem, mostrando a grande poluição do ar causada aí pela emissão dos gases poluentes e do efeito estufa, gerando então problemas respiratórios. Além de todos esses problemas ambientais nos seres vivos, o próprio ser humano tem sentido, né, esses problemas atualmente. Eu coloquei esse gráfico para mostrar a evolução da década de 60 até 2010, a quantidade, né, a concentração de dióxido de carbono por partes por milhão, mas isso é no Havaí, numa ilha, né, a ilha Mauna Loa, no Havaí. Ela sofre muito por estar no oceano aí Pacífico, porém, apesar dela ser distante, né, dos grandes centros urbanos, o que eu quero ressaltar aqui? Não tem grandes indústrias, não tem, eles vivem ainda de uma forma muito primitiva nessas ilhas. E mesmo ela, que não tem indústria perto, que não tem quase, acho que nem carro tem lá, praticamente, tem uma coisinha ou outra, assim, um veículo ou outro, né, não é tão expressivo como uma cidade grande, tipo Nova York, São Paulo, Xangai, né? Mas é uma ilha, e é uma ilha pequena, e ela já tem sentido, da década de 60 até o ano de 2010, um significativo aumento das partes por milhão de dióxido de carbono. E aqui é uma imagem mostrando que há 400 milhões de anos a gente consegue aí ter uma quantidade de uma concentração de gás carbônico. Essa concentração de gás carbônico diminuiu, depois voltou a aumentar, diminuiu novamente, voltou. Então, de fato,
essa oscilação na quantidade de carbono é normal, é uma coisa assim que acontece naturalmente, né? Mas se a gente destacar essa porção aqui, nós vemos que após a Revolução Industrial houve um drástico aumento de gás carbônico na atmosfera. E por isso nós observamos então todos esses efeitos causados pelo aumento do dióxido de carbono no meio ambiente e no ser humano. Claro que existem outros gases que contribuem para o efeito estufa, como o monóxido de carbono e também o gás metano. O monóxido de carbono é bastante perigoso porque ele causa óbito, ele leva a pessoa à morte, diferente do gás carbônico em si, né, CO2, ele não leva ninguém à morte, só problemas respiratórios. Já o monóxido de carbono, ele tem uma ligação muito intrínseca com as nossas hemácias, que são as células que transportam oxigênio. O monóxido de carbono faz uma competição com o oxigênio dentro das nossas células, mas o monóxido ganha do oxigênio. E o pior de tudo é que ele é um gás incolor e inodoro. Você não vai nem sentir o cheiro, porque ele não tem cheiro. Então, você vai inalar o monóxido de carbono e vai ter náusea, dor de cabeça, falta de ar, ao ponto de você entrar num sono e esse sono te levar à morte. Isso acontecia muito frequentemente em situações aí de túneis, onde tinha engarrafamento dentro desses túneis e não tinha uma boa ventilação de ar, né? Uma boa ventilação e tirar esse ar, esse gás carbônico proveniente do escapamento dos carros. Então, isso causava a morte das pessoas, a sonolência e junto com a sonolência, acidentes graves, por exemplo, descendo a serra, ali para o litoral, aqui mesmo no estado de São Paulo. Então, hoje nós temos toda uma engenharia que foi modificada para que não haja mais, para que não exista mais esse problema. E também hoje, com a melhoria da gasolina e da produção dos carros, né, a potência dos carros, a melhoria no motor, no rendimento, hoje os escapamentos têm um cuidado de transformar esse monóxido de carbono em algum outro particulado em água e gás carbônico. Agora, o gás metano, ele é proveniente da fermentação intestinal dos ruminantes. Então, se nós considerarmos que a população mundial tem aumentado e nós precisamos dar alimento para todas essas pessoas, e esse alimento inclui proteínas e proteínas do tipo bovina, então nós estamos aumentando a quantidade desses animais também no planeta. Por isso, porco, o frango, os ruminantes como boi e vaca, além, né, às vezes a vaca também pode ser para a produção de leite e seus derivados. Então, nós temos, para alimentar a população mundial, nós temos que aumentar também a quantidade desses animais, que acaba sendo a base da nossa alimentação, né, a proteína. E aí, consequentemente, nós temos mais gás metano sendo liberado por causa dessa fermentação intestinal dos ruminantes e das fezes deles. E aí que está o grande problema, porque o gás metano é leve, ele vai subir e vai acumular junto com o gás carbônico nas grandes altitudes. Algumas pessoas até conseguem pegar o excremento, né, pegar o resto, pegar as fezes desses animais, misturar, né, fazer uma mistura com água e formar então um biodigestor, e que ele vai produzir então, é um gás, né, esse gás vai ser encanado e o que sobra desse processo vira fertilizante e esse gás pode gerar energia. Então, alguns países, mas de forma muito rudimentar, já começou a usar esse processo. E aí temos algumas medidas mitigatórias, que são medidas para diminuir o impacto ou para diminuir o uso desses combustíveis fósseis, que é o biocombustível. O biocombustível mais assim prático que a gente tem atualmente hoje no Brasil é o etanol, porque ele é proveniente da cana-de-açúcar, da soja e do milho. E ele vem para substituir a gasolina, para a gente não precisar depender tanto mais do petróleo, e veio então para tentar substituir. Claro que ainda a gasolina é o principal, né? Os combustíveis fósseis ainda têm uma forte economia mundial e determina muito da economia mundial,
Mas o etanol hoje aqui no Brasil tem ganhado muito destaque, vem ganhando espaço, até mesmo porque está já comprovado que o petróleo tem uma vida útil, né? Ele tem um fim, e esse fim está, né, pelas estatísticas, daqui 40, 50 anos não existirá mais petróleo, consequentemente gasolina. Então, nós precisamos de carros elétricos, precisamos de carro movido a etanol, precisamos de carro flex, precisamos de meios de transporte alternativos para a gente conseguir aí suprir essa necessidade de outras fontes e não só depender do petróleo, tá? A aula de hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!